Olá, pessoal, estamos de volta para o terceiro bloco dos estudos sobre a posse. Nos dois primeiros blocos, nós falamos sobre o conceito de posse, a natureza jurídica da posse, diferenciamos posse de propriedade e também posse de detenção. Esses três conceitos você não pode se esquecer, você não pode confundir de forma alguma. E também tratamos, no segundo bloco, sobre as espécies de posse. Vimos uma variada classificação de posse, várias espécies, e cada uma dessas espécies produziria um efeito específico. Falamos sobre a posse justa, sobre a posse injusta, sobre a posse de boa-fé, posse de má-fé, falamos sobre posse direta, indireta, com posse, trabalhamos posse ad usucapione, posse ad interdicta, posse nova, posse velha, enfim. Trabalhamos uma variada classificação de posses. Mas eu já dizia para os senhores que precisamos também ter a devida atenção com relação às formas de aquisição da posse. Formas de aquisição da posse. Inclusive, nós já mencionamos por cima algumas nos dois últimos blocos. Mas agora falaremos especificamente sobre esse tema. Tá? Vamos falar de uma forma um pouco rápida, porque o próprio legislador, ao regulamentar o tema, não dedica tantos artigos assim. E também falaremos de uma forma um pouco rápida, porque quando trabalharmos o tema da aquisição da propriedade, algumas formas de aquisição da propriedade também são formas de aquisição da posse. Tá? Algumas, porque os institutos são distintos. Então, muito embora se relacionem, é evidente que existem diferenças, e essas diferenças também estarão presentes quanto à aquisição. Mas, apesar das diferenças, algumas semelhanças. Por exemplo, veremos que a propriedade do bem móvel, quando transmitida por ato entre vivos, propriedade, ela é adquirida por tradição. Mas a tradição também é uma forma de aquisição da posse. Ok? Então, nós vamos trabalhar de uma forma um pouco mais concisa, né? Não poderia deixar de passar por aqui, porque o legislador regulamenta, e você bem sabe que existem muitas provas Brasil afora, em que se cobra a letra da lei, portanto, temos que ver a letra da lei, mas né, não existe muitas dificuldades em torno desses temas aqui. Dois temas, nós vamos ter um pouquinho mais de atenção, na verdade, três temas, por conta dos nomes. Traditio longa mano, traditio breve mano, constituto possessório, que são temas que, termos latinos, que a gente não encontra propriamente no código, né? Mas vamos à aula. Vamos trabalhar agora nesse terceiro bloco sobre a aquisição da posse. E veja bem o conteúdo do artigo 1204 do Código Civil. Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício em nome próprio de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Esse texto, meus caros, é um texto riquíssimo, se nós considerarmos o que já foi trabalhado nos dois outros blocos. Porque, veja bem, nós descobrimos, à luz do artigo 1196, que a posse é o exercício pleno, o exercício de fato, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Veja, posse considera-se possuidor aquele que exerce de forma plena ou não, mas de fato, algum dos poderes inerentes à propriedade. Isso nós já vimos.
Então eu te questiono, em que momento você adquire a posse? Se considera-se possuidor aquele que tem o exercício de fato, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, em que momento você se torna possuidor? Me parece óbvio dizer que você se torna possuidor quando exerce algum dos poderes inerentes à propriedade. Isso não é um tanto quanto óbvio? Pois bem, veja o texto do artigo 1204. Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível, ou melhor, desde o momento em que se torna possível o exercício, deixa esse pedacinho para daqui a pouco, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Adquire-se a posse no momento em que torna-me possível exercer algum dos poderes inerentes à propriedade. Quais são os poderes inerentes à propriedade? Quais são os poderes inerentes à propriedade? O grude, né? O grude. Gozo, reivindicação, uso e disposição, né, que estão lá identificados no artigo 1228 do Código Civil. Considera-se proprietário aquele que usa, goza, pode dispor e reivindicar a coisa daquele que injustamente a detenha. Então, 4 são os poderes inerentes à propriedade: uso, gozo, disposição e reivindicação. Ou, na ordem do acróstico grude, gozo, reivindicação, uso e disposição. Possuidor é aquele que tem o exercício de fato, pleno ou não, de algum desses poderes. Quando que eu me torno possuidor? Quando passa-me a ser possível o exercício de algum desses poderes. Né? Bem, esse aqui, ó, é exatamente o conceito apresentado lá no artigo 1196. Mas, nessa última leitura, eu pulei aqui um pedacinho. Veja bem, adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Eu pulei um pedacinho aqui, né? Se torna possível o exercício em nome próprio de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Qual que é a relevância desta informação em nome próprio? Qual é a relevância dessa informação? A relevância é a seguinte: nós aprendemos lá no primeiro bloco que aquele que exerce algum dos poderes inerentes à propriedade em nome de outrem não é possuidor. É o quê? Detentor. Detentor. Então, esse detalhe aqui, ó, é que confirma a diferença de posse para a detenção. De posse para detenção, à luz do artigo 1198. Riquíssimo texto do artigo 1204. Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício em nome próprio, porque se não for em nome próprio não é posse, é detenção, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Quais são esses poderes? Gozo, reivindicação, uso e disposição. Artigo 1228 do Código Civil. Tá? É um artigo riquíssimo, mas óbvio, né? Óbvio, eu acho que ele tem uma relevância enorme, né, para confirmar o conceito de posse e a diferença de posse e detenção. Agora, no seu conteúdo, ele é óbvio. Né? Se posse é o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade, eu adquiro a posse quando eu passo a ter a possibilidade de exercer algum dos poderes inerentes à propriedade. Perfeito? Ok. Existem formas originárias de aquisição da posse e existem formas derivadas de aquisição da posse. Tá? Essa classificação aqui, ó, também aparecerá quando da propriedade. Existem formas de aquisição
originária da propriedade, formas de aquisição derivadas da propriedade. Igualmente aqui. Algumas formas existem originárias de aquisição da posse e outras derivadas. Qual a diferença entre elas? Nas formas originárias de aquisição da posse, nós temos a aquisição da posse independentemente de relação jurídica bilateral. Ou seja, não há traslado, não há transferência, não há tradição. A aquisição da posse acontece de um ato unilateral de vontade. De um ato unilateral de vontade. Em algumas situações, essas formas originárias de aquisição da posse também são formas originárias de aquisição da propriedade. É o caso da ocupação, que nós vamos falar lá na frente. Mas o que eu quero que vocês percebam é que chama-se aquisição originária porque, neste caso, não há uma relação jurídica bilateral. Não existe uma pessoa me entregando a posse. Existe uma pessoa me transmitindo a posse. Eu encontrei aqui uma caneta, peguei ela para mim. Tá? Isso aqui em direito vai se chamar ocupação, a depender da circunstância. Peguei ela para mim e comecei a usá-la. Uso é um dos exercícios, um dos poderes inerentes à propriedade. Me tornei possuidor. Né? Me tornei possuidor. Aquisição originária, ninguém me entregou. Agora, quando você compra alguma coisa, né, quando você pega algo emprestado, quando recebe algo por herança, em todas essas situações, a aquisição será derivada. A aquisição derivada é aquela que é fruto de uma relação jurídica bilateral. Fruto de uma relação jurídica bilateral, que se dá com a anuência do possuidor primitivo. Pode acontecer por ato entre vivos ou causa-mortes. Ou causa-mortes. A transferência da posse com a anuência daquele que era até então o possuidor e está me transmitindo. Deriva de ato entre vivos, um contrato, mas também pode derivar do evento morte, na sucessão legítima, na sucessão testamentária. Existem algumas espécies de aquisição da posse que merecem ser destacadas. Como eu disse, várias serão formas de aquisição tanto da posse quanto da propriedade. Tá? Então, nós não vamos aprofundar tanto assim agora, porque nós vamos falar adiante sobre o tema. Mas existem algumas formas de aquisição da posse específicas que nós devemos destacar e compreender desde agora. A principal forma de aquisição da posse derivada é, sem dúvida alguma, a tradição. Há pouco nós estudávamos o direito obrigacional. E lá no direito obrigacional, utilizamos essa expressão tradição. Você se lembra o que significa tradição? Tradição significa entrega, né? E é a forma, ou é o fenômeno que transmite a propriedade do bem móvel. Aqueles contratos translativos de domínio, como é o caso da propriedade. Estou te vendendo meu carro. Nós temos um contrato assinado, você já me pagou, você é dono do carro? Não, você vai se tornar dono quando? Quando eu te entregar. Aí observe, a tradição como forma, ou como instrumento, ou como fenômeno de transferência da propriedade. Mas junto com essa propriedade também vai a posse, né? Porque você, como proprietário, pode usar, gozar, dispor ou reaver. Então, se você exerce algum desses poderes, também é possuidor. Logo, a tradição, nesse caso, também é um instrumento, é um fenômeno para a aquisição da posse. Agora, se eu imaginar um contrato que não é translativo de domínio,
Contrato de comodato, vou te emprestar o meu carro. Assim que eu te entrego, portanto, tradição, você adquire a posse, tá? Mas não adquire a propriedade. Só a posse. Então, a posse, ou melhor, a tradição, é uma forma derivada de aquisição da posse. E, em algumas situações, também será uma forma derivada de aquisição da propriedade. Também será. Mas, como o tema é posse, compreenda, tradição é entrega. No momento em que eu te entrego o imóvel, você se torna possuidor dele. No momento em que eu te entrego o meu carro, você se torna possuidor dele. Por quê? Porque passa a ter a possibilidade de exercer algum dos poderes inerentes à propriedade, em nome próprio. Em nome próprio. Tradição, portanto, é entrega. Tradição, portanto, é entrega. É a transferência voluntária da coisa. Mas existem espécies de tradição. Nós temos a tradição efetiva, que é a entrega efetiva do bem, entrega real da coisa. E nós temos a tradição simbólica. Na tradição simbólica, veja, a coisa não é entregue, mas transmite-se símbolos. Nós entregamos símbolos que demonstram que este indivíduo já tem a possibilidade de exercer algum dos direitos inerentes à propriedade. E, portanto, muito embora não tenha havido a tradição efetiva, estes símbolos que foram entregues, que conferem ao destinatário a possibilidade de exercer algum dos poderes, já faz dele possuidor. Já faz dele possuidor. Mesmo que, de fato, não tenha exercido nenhum. Não tenha exercido nenhum. Nesse contexto, aparece-nos aqui a primeira expressãozinha latina, traditio longa mano. Traditio longa mano. A traditio longa mano é um exemplo de tradição simbólica. Traditio longa mano é um exemplo de tradição simbólica. Veja, neste caso, de fato, o indivíduo não exerceu nenhum dos poderes. De fato, não exerceu nenhum dos poderes. Mas, pelo símbolo que foi entregue, juridicamente ele já é possuidor. E se juridicamente ele já é possuidor, ele pode, por exemplo, ajuizar uma ação possessória, uma reintegração de posse, por exemplo. Ok? Traditio longa mano é um exemplo de tradição simbólica. Professor, explica aí o que é traditio longa mano, porque se isso aqui cair na minha prova, eu quero acertar, mas se caísse hoje eu erraria. Traditio longa mano, se nós fôssemos traduzir isso aqui bem literalmente, ficaria tradição de mão distante. Traditio longa mano, tradição de mão distante. Ou seja, me são entregues símbolos, mas o bem mesmo não foi. Veja, o bem está distante de mim. Eu não usei, não gozei, não tenho a possibilidade de dispor efetiva, mas já sou possuidor por aquilo que me foi entregue. Então, traditio longa mano, tradição de mão distante. Eu comprei um imóvel, eu moro em Cuiabá. Eu comprei um imóvel, investi no meu dinheiro, lá em Curitiba. Assinei os documentos que precisava assinar, etc. Paguei por ele. E então o vendedor chegou e me entregou as chaves. As chaves estão aqui, tá? O apartamento é seu, tá? A documentação está aqui. Veja bem, eu estou em Cuiabá. E eu, de fato, nunca usei o bem. Pretendo, semana que vem, ir lá,
né, usar, etc. Mas por hora não. Me entregou a chave, me entregou os documentos, pá. Mas eu não usei, eu não fruí do bem ainda. Aí imagina que recebi aqui esses elementos, na outra semana fui para Curitiba, e lá chegando, fui surpreendido com uma família que já estava no imóvel, invadiu o imóvel e estava lá nele. Esbulhou a minha posse. Eu te pergunto, eu nunca exerci nenhum dos poderes inerentes à propriedade. De fato, não. E agora, quando eu cheguei no imóvel, fui surpreendido com outras pessoas que estavam lá e que se recusaram a sair. Eu posso ajuizar uma ação possessória? Ou eu tenho que ligar lá para o vendedor, que já tinha exercido algum dos poderes, e falar, exerça você. Meus caros, se eu não tiver posse, eu não posso. Porque a posse é um elemento fundamental para o ajuizamento da ação possessória. Se eu não tenho posse, como é que eu vou ajuizar? Mas convenhamos, é razoável que eu tenha legitimidade para ajuizar essa ação possessória, essa reintegração? E em juízo, eu vou dizer o seguinte, eu sou possuidor. Porque eu já recebi símbolos. Tradício longa mano. Muito embora, de fato, nunca tenha colocado, essa é a ideia, tá? Nunca tenha colocado a mão no bem, fisicamente, materialmente, não tive o corpus. Me foram entregues símbolos que me fizeram possuidor. E que passaram a possibilitar os efeitos da posse para mim. Tradição de mão distante. Mas existe uma terceira espécie de tradição. Vimos aqui a tradição efetiva, a tradição simbólica, mas existe uma terceira espécie, que é a tradição consensual. E aí percebam, aqui na tradição consensual, em verdade, a coisa não me é entregue. Assim como na simbólica. Mas a questão é que, na simbólica, a coisa não me foi entregue, né? E eu nunca, por hora, eu não coloquei a mão nela. Efetivamente, eu nunca exerci algum dos poderes inerentes à propriedade. Só tem os símbolos. A diferença entre a simbólica e a consensual é que aqui a coisa não me foi entregue, sabe por quê? Porque ela já está comigo. Efetivamente, não teve um ato em que o indivíduo me entregou o bem. Não, não teve. Porque ele já estava comigo. Então só foi consensual. Só foi uma manifestação de vontade. Já estava comigo. Em verdade, eu já era possuidor. O que acontece aqui é a mudança da natureza da minha posse. É o que está acontecendo aqui. E aí, neste contexto, temos dois institutos com os quais precisamos tomar cuidado. Veja bem, a entrega é consensual porque é uma entrega ficta. O bem já está comigo. E, efetivamente, materialmente, nada está sendo entregue e não será, porque já está comigo. É fictício. É para marcar o momento em que a posse que até então exercia muda. Para marcar o momento em que há a modificação da espécie possessória. E aí, como disse, tem dois institutos. A traditio breve mano e o constituto possessório. Vamos compreender cada um deles? Aqui na traditio breve mano, meus caros, o que acontece é o seguinte. Aqui na traditio breve mano, o que acontece é que
amplia-se os poderes do indivíduo que já estava com a coisa. O indivíduo já era possuidor, ou talvez não era apenas um detentor, mas o indivíduo já estava com a coisa, e em razão do ato jurídico e da manifestação aqui expressada, os poderes dele foram ampliados. É o caso do locatário. O locatário pode dispor do bem, por exemplo, o locatário pode vender o bem? Não pode, você é locatário, ele não é seu. Ué. O locatário, em regra, pode usufruir civilmente do bem, sublocando-o. Dependendo da natureza dessa locação, em regra, ele não pode. Não pode. Porque ele tem este imóvel em razão de um contrato de locação, que o permite usar o bem e fruir naturalmente dele. Só. Ele está exercendo aqui um ou dois dos poderes inerentes à propriedade. Mas aí aconteceu, meus caros, que o locador e proprietário do bem resolveu vendê-lo. E como o locador, e até então o proprietário, resolveu vender o bem, resolveu vender o imóvel, o locatário, que estava lá residindo, exerceu o seu direito de preferência para comprá-lo. E aí observem, esse indivíduo que até então era um mero possuidor direto. Era um mero possuidor direto. Ele passa a ser possuidor pleno. Esse indivíduo que até então era apenas um possuidor direto, porque estava usando o bem que pertencia a outra pessoa, que era o seu proprietário e, consequentemente, possuidor indireto, esse indivíduo, locatário, compra o bem e se torna o dono. E se até então ele só podia usar, agora ele pode usar, gozar, dispor e reaver a coisa. Todos os poderes estão à sua disposição. Ampliou-se, portanto, o poder. Ou o indivíduo que era meramente detentor, porque exercia posse de outrem, adquiriu o domínio do bem por um contrato de compra e venda e passou a efetivamente ser possuidor. E não só possuidor, possuidor pleno, que é aquela posse que decorre do domínio. Ele passou a ser dono. E como dono, passou até a possibilidade de usar, gozar, dispor e reaver. Os seus poderes foram ampliados. Este fenômeno acontece por meio do que nós chamamos de tradício breve mano. Acontece nas situações em que o indivíduo, já sendo possuidor direto do bem, ele já é o possuidor direto do bem, ou tem a coisa consigo em razão de detenção, adquire o domínio, adquire a propriedade. Adquire a propriedade. E, consequentemente, passa a ter posse plena, que é aquela posse que decorre da propriedade. Agora ele pode usar, gozar, dispor, reaver. Antes ele só podia usar. Ou antes ele só podia usar em nome de outrem. Você percebe que nada foi entregue a ele, porque já estava com ele. Mas houve um momento, um instante, em que ficticiamente ocorreu tradição, e essa ficção jurídica fez com que ampliasse os seus poderes.
Traditio breve mano, ampliação de poderes. Essa aqui, sem dúvida, é a expressão-chave para você não errar isso em prova. Na traditio breve mano, nós temos uma ampliação de poderes. Ampliação de poderes. Por que essa aqui é a chave da questão? Você entender que, por meio da traditio breve mano, ocorre uma ampliação dos poderes. O indivíduo que era mero possuidor direto ou mero detentor, torna-se possuidor pleno. Por quê? Porque eu disse que existem 2 exemplos de tradição consensual. E o segundo deles é um tal de constituto possessório. A chave para diferenciar a traditio breve mano do constituto possessório é entender que na traditio breve mano temos ampliação de poderes. Por quê, professor? Porque no constituto possessório nós temos redução de poderes. Redução de poderes. O constituto possessório é o contrário da traditio breve mano. Você toma cuidado com isso, hein? Eu falei que são 3 institutos. O primeiro instituto é traditio longa mano. Traditio longa mano, na verdade, não tem nada a ver com traditio breve mano. A não ser no fato de que são exceções à tradição efetiva. Ponto. Porque a traditio longa mano é quando me são entregues documentos que determinam a transferência da posse, mas em nenhum momento eu efetivamente exerci algum dos poderes. Por isso, tradição de mão distante. Em nenhum momento eu coloquei a mão na coisa ainda. Eu não coloquei a mão na coisa ainda. Está distante, está distante. Mas eu já tenho posse. Fecha isso na sua mente. Fechou? Zerou? Guardou lá na memória? Fecha. Tradição ficta. Traditio breve mano e constituto possessório. Traditio breve mano acontece quando o indivíduo que era possuidor, mero possuidor direto, ou até mesmo mero detentor, e adquire a propriedade do bem, tornando-se dono dele e, consequentemente, passa a ter posse plena. Ou seja, é um fenômeno que amplia os poderes daquele que já era possuidor direto ou detentor. Daquele que já estava com a coisa, daquele que já tinha o corpus. Traditio breve mano. Eu já tinha o corpus na condição de detentor ou de possuidor meramente direto. Aí eu fui lá e comprei o bem. E, opa, agora eu sou possuidor pleno. Eu posso usar, gozar, dispor, reaver. Ampliação de poderes. O contrário da traditio breve mano não é a traditio longa manos. O contrário da traditio breve mano é o constituto possessório. Porque aqui no constituto possessório, veja bem, eu tenho a situação em que o indivíduo que era possuidor pleno da coisa, por ser dela proprietário, aliena o domínio, mas permanece com ela. Agora com poderes limitados. Diminuição dos poderes. Professor, dá um exemplo aí, simples. Eu tenho um imóvel, e veja bem, isso aqui é bastante corriqueiro. Nos contratos de compra e venda, é possível que nós coloquemos uma cláusula chamada cláusula constituti. Cláusula constituti. Eu tenho um imóvel, mas eu estou aqui apertado aqui financeiramente, está complicada a minha situação financeira. Aí eu tenho um imóvel e vou te vender. Você vai me pagar 400 mil no imóvel que eu estou vendendo. Tá? Só que você já tem outros imóveis, você já mora num imóvel de quase 2 milhões. Você não tem interesse em vir morar aqui. Não tem. Você quer fazer um investimento do seu dinheiro. Pô. Achou que
seria um bom negócio comprar esse bem? Aí me pagou R$400 mil pelo imóvel, que você não vai usar. Neste contrato, nós convencionamos o seguinte: você me pagou 400 mil, tá? Você se tornará o dono, vamos fazer o registro no seu nome, lá na matrícula, você é o novo proprietário, tá? Só que eu vou permanecer morando aqui, a partir de agora na condição de locatário, tá? A partir do mês que vem eu começo a te pagar R$1.000 por mês. Você percebeu o que aconteceu aqui? Eu, até então, era o dono do bem, poderia usar, gozar, dispor, reaver a coisa, e tanto era que eu dispus. Eu alienei o bem. Mas eu permaneci nele. Eu permaneci nele. Agora, como mero possuidor direto. Agora, como locatário. O imóvel não é mais meu, mas eu continuo usando. Meus poderes diminuíram. Por isso, a afirmação de que no constituto possessório acontece o contrário do que acontece na tradição breve mano. Na tradição breve mano, os meus poderes são ampliados. Exemplificativamente, era mero locatário e me tornei dono. No constituto possessório acontece o oposto. Os meus poderes são reduzidos. Exemplificativamente, eu era dono, vendia propriedade, mas continuo morando agora como locatário. Nós convencionamos isso, cláusula constituinte. Eu conheço vários casos em que aconteceu isso, vários casos. Tradição ficta, por quê? Porque a coisa estava comigo, permaneceu comigo. Só que em algum momento, ficticiamente, houve uma tradição que mudou a natureza da minha posse. Para mais ou para menos. Para mais ou para menos. Artigo 1267, parágrafo único. Subentende-se a tradição. Olha só, pessoal, subentende-se. Por quê? Porque, na verdade, efetivamente não teve. Nada foi entregue. Subentende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir pelo constituto possessório. Eu estou transmitindo o domínio, mas eu vou continuar com a coisa. Então, subentende-se que aconteceu uma tradição que efetivamente não aconteceu. Efetivamente não aconteceu. Enunciado 77 do CJF. A posse das coisas móveis e imóveis também pode ser transmitida pelo constituto possessório. Pelo constituto possessório. Ok? Gravou? Em que momento que se adquire a posse? Que existem aquisições originárias, aquisições derivadas? E que no âmbito das aquisições derivadas da posse existe a tradição, que pode ser efetiva, simbólica ou ficta. E nesse contexto aqui nós falamos em traditio longa mano, traditio breve mano e constituto possessório. Agora, muitos concursos caem em letra da lei. VUNESP, por exemplo, Ctrl+C, Ctrl+V, né? Boa parte das questões elaboradas pela VUNESP, Ctrl+C, Ctrl+V. Especificamente da lei e também de alguns enunciados. Então, a gente tem que ler a lei. E existem algumas outras regrinhas aqui do Código Civil sobre a aquisição da posse que nós precisamos, então, guardar. Não tem muito o que ser explicado, mas nós precisamos guardar. Veja lá, então. Artigo 1205. A posse pode ser adquirida. Depois de falar quando que a posse é adquirida, ele diz, a posse pode ser adquirida pela própria pessoa que a pretende. Por exemplo, eu estou te alugando a minha lancha, por exemplo, e eu posso te transmitir simbolicamente pela entrega das chaves, ou fisicamente lá no Lago do Manso também, não tem problema.
te entrego. Efetivamente, entrego para você que vai adquirir. Então, a posse pode ser adquirida pela pessoa que a pretende ou por seu representante. Você manda um representante que vai pegar as chaves. Eu entreguei, nego. Eu entreguei. A posse foi adquirida, tá? Ou lá no dia vai um representante seu, porque você trabalha. A posse pode ser adquirida pela pessoa que pretende ou por seu representante. Mas ela pode também ser adquirida por terceiros, sem mandato, dependendo de ratificação. Tá? Então, veja bem. Aqui eu confesso que você precisa saber porque está na lei, tá? Você precisa saber que está na lei, porque, do ponto de vista prático, acho que isso não gera grandes problemas, não. Eu posso... Você pode adquirir a posse recebendo-a pessoalmente, então vem aqui, te entrego a lanche. Ou você pode me mandar um representante com a procuração. Então, ou eu posso entregar para um terceiro, eu vim buscar a coisa em nome do fulano. Ah, mas tem procuração? Não, não tem não, mas eu vim buscar em nome dele. Bom, e aí eu entrego. Na inocência, eu conheço a pessoa, então faz sentido o que ela está falando, eu entrego. Neste caso, também há aquisição da posse. Mas tem um detalhe, aqui precisa de ratificação. Tá? Ou seja, depois você precisa falar, de fato, tá, eu enviei o sujeito, então você está ratificando, confirmando. Confirmando. Ratificação que, por óbvio, não é necessária aqui quando a própria pessoa que pretende adquire e nem quando você manda um representante que tem um instrumento de mandato. Então, é evidente. Outras regrinhas. Artigo 1206. A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários com os mesmos caracteres. Tá? A posse, nós vimos aqui a transmissão da posse por tradição. Mas a posse pode ser transmitida também por causa-mortes. Lá em Direito das Sucessões, a gente aprende um instituto chamado princípio de Droit-Sezine, pelo qual, no exato momento da morte, a posse é transmitida do de cujus para os seus herdeiros. A posse e propriedade. Transmitida do de cujus para os seus herdeiros. Transmissão da posse causa mortes. Forma derivada de aquisição da posse. E aí eu preciso guardar esse artigo 1206, porque o legislador diz que, neste caso, na transmissão da posse causa mortes a herdeiros ou legatários, a posse ela é transmitida com as mesmas características. Com as mesmas características. Então, as características da posse que meu pai exercia, com o falecimento dele, são transmitidas para mim também. Para a posse que eu vou passar a exercer. Professor, isso aqui não tem relevância nenhuma, professor. Tem sim. Tem sim por conta de um outro instituto, também no latim, que a gente aprende lá em uso capião, chamado accessio possessionis. Alguns escrevem com 2 Cs, com um C só. Accessio possessionis. No estudo da accessio possessionis, esse artigo de lei aqui faz uma diferença tanto. Isso dá só uma elucidada, para não ficar muito fora do contexto, para eu poder compreender. Sim. Veja bem. Imagina que, tá? Só imagina, que seu pai invadiu um terreno maior do que 250 metros, né, um terreno urbano, e começou ali a exercer posse mansa, pacífica, duradoura, contínua, sem fins de residência. E aí foi 1, 2, 3, 4, 5 anos. Ou seja, se ele continuar como está, ele vai adquirir a propriedade daquele terreno por uso capião. Não é essa que é a ideia do uso capião? Propriedade adquirida pelo exercício da posse mansa, pacífica, duradoura, contínua.
pelo tempo previsto na lei? Pois é. Se o seu pai permanecer exercendo a posse como está fazendo, posse ad usucapionem, por 15 anos, ele vai se tornar proprietário. Aí exerce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 anos, seu pai falece. Você, de fato, nunca exerceu posse, porque você nunca usou. Ou se usou, deixou de usar em algum momento. Você não exerceu posse contínua, duradoura e ininterrupta por 13 anos. Mas com a morte do seu pai, a posse dele lhe foi transmitida. E lhe foi transmitida com todas as características. O que significa dizer, seu pai estava exercendo posse por 13 anos. Com a morte dele, você não precisará recomeçar a contagem do zero. Você receberá a posse com todas as características. Vai exercer mais 2 anos e adquirirá a propriedade do terreno. Aí, na contestação, o proprietário vai dizer, mas ele exerceu só 2 anos. Ele só exerceu 2 anos de posse. Você vai dizer, meu caro, eu exerci só 2 anos de posse, mas meu pai exerceu 13. E diz o legislador no artigo 1206 que a posse é transmitida aos herdeiros com as mesmas características. Então, meu pai exerceu 13 e eu exerci 2. Se você é um pouquinho bom de matemática, 13 mais 2, 15, né? Opa, olha só, hein? Usucapi. Usucapi. Faz diferença? Faz diferença. Claro que faz. Artigo 1207. O sucessor universal. O sucessor universal continua de direito, tá? Essa sucessão universal vai acontecer também no caso da herança, tá? Sucessor universal continua de direito à posse do seu antecessor. Tá? Você vai alegar nessa cessio possessiones 1206 com 1207. Vai dizer que lá no 1206 o legislador diz que a posse é transmitida aos herdeiros e legatários com as mesmas características, e que o 1207 diz que o sucessor universal continua de pleno direito à posse. Vai pegar aqui a primeira parte. E o sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor para os efeitos legais. Imagina que eu é que estava exercendo ali 13 anos a posse. E aí eu te vendi a posse. Na verdade, vendi nada, porque o contrato que nós fizemos foi uma cessão de crédito. Uma cessão de posse, melhor dizendo. Eu falei para você, olha, tem 13 anos que eu moro aqui, falta 2 para o Usucapi, o proprietário não está nem aí. Eu te vendo a minha posse. Você fica aqui mais 2 anos, soma e Usucapi. Nesse caso, como é entre vivos, a continuação não acontece de forma automática, não. A união das posses é uma faculdade, mas é uma faculdade que, quando você quiser exercer, você vai ter que provar. Você vai ter que provar que você adquiriu essa posse por contrato e que a posse que o seu antecessor, o Stanley, exercia, tinha as mesmas características da posse que você exercia. Porque imagina a situação que talvez eu estivesse exercendo a minha posse em razão do contrato. Aí a minha posse era interdicta. Não dá para somar. Não dá para somar. Então você vai ter que fazer provas, se você quiser unir. Se você quiser unir as posses, você tem essa faculdade, mas vai ter que fazer prova do tempo que eu exerci, das características da posse que eu exerci,
demonstrar que são as mesmas que você está exercendo, porque isso não acontece automático. No artigo 1206, o legislador diz: a posse transmitida aos herdeiros ou legatários do possuidor continua com os mesmos caracteres, as mesmas características. E aí o 1207 diz que o sucessor universal continua de pleno direito à posse do seu antecessor agora. Ao sucessor singular é facultado unir sua posse ao antecessor para efeitos legais. Mas essa faculdade só será possível se comprovada a identidade das posses. Caminhando para o final, 1208, não induzem em posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou clandestinidade. Isso aqui nós já vimos, né? Quando falamos sobre a posse injusta. Enquanto houver violência, não tem posse. Cessou a violência, aí eu adquiri. Enquanto houver clandestinidade, não há posse. Cessou a clandestinidade, aí eu adquiri. E o último artigo, 1209, a posse do imóvel faz presumir, até prova em contrário, a das coisas móveis que nele estiverem. Ok? Foi mais um bloco de direito das coisas, falando sobre posse. Voltaremos daqui a pouquinho, trabalhando os efeitos. Já vimos conceito, natureza jurídica, espécies, formas de aquisição. Daqui a pouquinho, efeitos da posse, efeitos materiais e efeitos processuais. Vai lá tomar uma água e volte já para continuarmos os nossos estudos. Até daqui a pouco. Clique lá.